Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos falar de Edir Macedo, ok? Sim, é ele mesmo, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Pessoal, hoje pela manhã a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, tá? Que visa desarticular um esquema de fraude financeira envolvendo o banco Digimais do bispo, tá? Foi expedido 9 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, nos endereços das empresas do bispo, ok? Também foi bloqueado 670 milhões do banco, tá? E seus diretores tiveram o sigilo telemático e bancário quebrados. Por quê? Porque esses diretores estavam maquiando o patrimônio do banco para continuar funcionando. E a Polícia Federal descobriu que o banco estava sendo negociado com um aporte de 7 bilhões do FGC. Quer dizer, o FGC saiu agora desse escândalo do Banco Master e ia entrar no Banco Digimais. Quer dizer, é quebrar de vez o sistema financeiro do país. Né, pessoal? Pessoal, é o seguinte, eu digo isso para abrir os olhos até dos bolsonaristas. Porque quem frauda, quem rouba, esse pessoal da direita, que se dizem conservadores, pessoal Deus, Pátria e Família. Não é? Você vê, Sóstenes Cavalcante, pastor, foi pego com 400 mil dentro do guarda-roupa enrolado num saco de lixo. É ligado à igreja de Malafaia. Aí vem Flávio Bolsonaro. Ninguém sabe se ele é evangélico, é católico ou é muçulmano, porque ele vai para todo canto. Né? Tem o Ciro Nogueira. Né? E tem a pessoa que a gente esperava mais nele, que é o André Mendonça. Um pastor presbiteriano, né, que disse que fazia justiça, mas está fazendo o que foi colocado ele lá para fazer. Foi colocado lá Bolsonaro para quê? Para blindar os filhos, não é? E só bastou somente ele subir um pouco e pegar uma pasta com os filhos de Bolsonaro envolvidos que ele blindou. Fiquei sabendo agora há pouco que ele mandou retirar todos os posts das redes sociais que criticavam Flávio, tá? Ele tem todas as provas contra Flávio que precisa ser respondida. 61 milhões que o Vorcaro pagou para o filme que desapareceu, né? 137 milhões que precisa ser explicado como foi investido esse dinheiro. Né? O Flávio foi visitar o Vorcaro para perguntar sobre esse dinheiro na casa de Vorcaro depois que ele foi solto com tornozeleira eletrônica e tudo. O Ciro Nogueira, vídeos, fotos, áudios, tudo isso. E ele está blindando, não investiga. Né? Ao contrário, está jogando a força da Polícia Federal em cima do PT, querendo encontrar algo. O Lula é ligado ao Vorcar, ligado ao Banco Master. O Lula está liderando as pesquisas e eles precisam urgentemente encontrar algo contra Lula para poder virar um escândalo, mesmo na época de eleição. Né, pessoal? Pessoal, essas pessoas aí que eu falei, as pessoas que são Deus, Pátria e Família. São corruptos, são desonestos, tá bem? Vocês querem votar nele. Pessoal, abre os olhos. Eu boto isso aqui, aí vem uma pessoa assim, é mentiroso, mentiroso. Eu sou mentiroso? Pois sim. Eu vou colocar uma reportagem agora desse escândalo do Banco Digimais para vocês verem, tá bem? Beijo no coração, até mais, tchau, tchau. Muito grande se a gente pegar o valor da fraude apontada pela Polícia Federal, que chega a pelo menos 670 milhões de reais. E eu digo pelo menos porque a partir dessa a primeira fase da Operação Miragem, com tudo que está sendo apreendido e com tudo a partir de agora, com as quebras de sigilo bancário e fiscal, que a Polícia Federal deve avançar ainda mais, segundo os investigadores ouvidos agora há pouco, antes de entrar no ar. Porque ele já tem os levantamentos, já tem os documentos analisados com base nos relatórios do Banco Central do Brasil, mas agora eles vão focar nos investigados, que são pessoas ligadas ao Bispo Edir Macedo, que é o dono do Banco Digimais, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil. Então, a partir dessas 9 medidas judiciais de buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, a PF vai analisar
tudo que entrou nas contas dos investigados, quando e qual foi o lastro financeiro, de onde e para onde foi tanto dinheiro. Porque esse caso, esse inquérito, que ainda está sob sigilo pela Polícia Federal de São Paulo, aponta que houve uma maquiagem nas contas do Banco Digimais, que é do Bispo Edir Macedo, para ludibriar o mercado financeiro, para dar uma aparente legalidade, aparente tudo bem, mas que não estava, já estava em crise, segundo a investigação da Polícia Federal. O que diz a PF? Que havia uma manipulação sistemática, é a palavra usada, de balanços e resultados contábeis. Por que disso? Para ocultar a real situação econômico-financeira da instituição, o Banco Digimais, e aparentar solvência perante os órgãos de controle. Então, tudo isso foi analisado com base nos relatórios do Banco Central e viu que havia uma discordância entre os números apresentados e os reais números do Banco Digimais. Então, por isso que a PF fez esse levantamento, pediu à Justiça Federal a operação, a Justiça autorizou buscas e apreensões, quebras de sigilo e o bloqueio desse valor milionário de 670 milhões de reais. Há um outro ponto aí que eu coloco também sobre esse caso, Carol e Theo, que eu disse por telefone, agora o detalhe melhor também é, nesse ponto da investigação, há as fraudes apontadas e a manipulação sistemática, segundo a Polícia Federal. Do outro lado, é uma nova informação em relação a essas fraudes. A PF diz o seguinte, que essa crise já instalada por conta da manipulação dos documentos culminou em um acordo para a venda do controle do Banco Digimais a um outro banco. E essa transação estaria condicionada a um aporte de socorro de aproximadamente 7 bilhões de reais do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse dinheiro seria para cobrir o rombo milionário do Banco Digimais. Então, primeiramente, há a fraude apontada pela Polícia Federal e essa crise instalada no banco culminou nesse acordo de um socorro de 7 bilhões de reais pelo FGC. Então, e tudo isso apontado nesse inquérito da Polícia Federal, que está cumprindo aí nessa Operação Miragem esses mandados. E quem são os alvos? Também para esclarecer melhor aqui, para quem está assistindo a gente ou ouvindo. Há mandados no Banco Digimais, sendo cumpridos neste momento por agentes, cerca de 50 agentes da Polícia Federal nessa operação como um todo. Há também um escritório de imobiliária, há um alvo na Avenida Faria Lima, que é o centro financeiro aqui do Brasil, e também pessoas ligadas ao Bispo Edir Macedo. São alvos de busca e apreensão, segundo a Polícia Federal. Então, a operação que está em andamento contra o Banco Digimais, que vale lembrar que o Banco Digimais tinha outro nome antes de 2020, era o Banco Renner. E após a reestruturação em 2020 para o ambiente digital, ele mudou de nome para Digimais. Digimais justamente por conta